Fala, galerinha da biologia! E a aula de hoje vai ser sobre os tipos de seleção natural. Eu sou Flávio Augusto, os meus alunos me chamam de Barninho Bio e esse é o Interbio Online, um curso de biologia feito especialmente para você. Para começar a explicar, gente, os tipos de seleção natural, eu escolhi trabalhar com a população aqui, hipotética, de roedores. Dá para ver que existe nessa população original uma ampla distribuição fenotípica em relação à cor do pelo. Dá para ver então que eu tenho roedores com pelo mais claro, com pelo um pouco mais escuro, intermediário, mais escuro e bastante escuro. Então eu tenho uma gradação fenotípica aqui, porque essa gradação me permite explicar de forma mais didática o processo. Imagina que essa população não está submetida a nenhuma pressão seletiva inicialmente, é a população original. Então o gráfico de distribuição desses fenótipos em relação à frequência de indivíduos na população vai ser o que nós chamamos de curva de distribuição normal. Essa curva de distribuição normal, ela é estabelecida a partir dos cruzamentos aleatórios entre os indivíduos da população, sem que haja pressão seletiva em relação a esse fenótipo, em relação a esse caráter estudado. Nesse caso aqui, gente, dá para ver que os fenótipos extremos eles estão em menor quantidade, enquanto que os fenótipos intermediários estão em maior quantidade. Essa distribuição é uma distribuição fenotípica esperada para uma população que não está sofrendo pressão seletiva em relação a esse caráter, ou seja, apenas em função dos cruzamentos aleatórios, beleza? Agora, gente, vamos imaginar que nesse ambiente chegou um predador. E esse predador, ele consegue enxergar mais as variedades claras. Então, nesse caso, vai ocorrer uma pressão seletiva mais nesse extremo, enquanto que o outro extremo vai acabar se camuflando melhor e sobrevivendo mais e deixando mais descendentes. Isso acontecendo ao longo de muito tempo vai fazer com que a população original acabe alterando o seu perfil fenotípico por seleção natural. Observe que nesse caso, um extremo está sendo eliminado, está sendo pressionado, enquanto que o outro extremo está sendo selecionado, beleza? Nesse caso, vai haver uma alteração na distribuição normal dos fenótipos. Nesse caso, observe que está havendo uma pressão seletiva maior nesse extremo fenotípico, enquanto que o outro extremo está sendo selecionado. Então, gente, a setinha vermelha quer dizer que está tendo maior pressão nesse extremo, e a setinha branca está mostrando que está havendo seleção do outro extremo. Quando um extremo é pressionado e o outro é selecionado, a gente diz que a seleção de um dos dois extremos está direcionando a seleção. A gente vai chamar isso aqui de seleção do tipo direcional. Por quê? Porque vai direcionar o perfil da população ao longo do tempo para um dos dois extremos, valeu? Chegou a hora de tirar aquele print faceiro, hein? Vamos ver agora, gente, o segundo exemplo de seleção natural a partir da mesma população original anterior, ou seja, a população de roedores, analisando as variações fenotípicas da cor do pelo. Imagine, gente, que agora, nessa população original, além do predador que consegue detectar as variedades claras, chegou um novo predador que também é capaz de detectar as variedades escuras no ambiente. Ou seja, nesse caso agora, eu vou ter uma pressão seletiva nos dois extremos, sendo que a maior chance de sobrevivência nesse caso será do fenótipo intermediário. Bom, sendo assim, a população ao longo do tempo, a população derivada dessa pressão seletiva vai ter uma redução dos fenótipos extremos e uma expansão dos fenótipos intermediários. Então vai haver um desvio da curva normal de distribuição, onde vai se intensificar o fenótipo intermediário e vai ocorrer uma grande redução nos fenótipos extremos. Se você observar, aqui eu não tenho mais a variedade clara, eu não tenho a variedade mais escura, e ficaram só os intermediários. Nesse caso, esse tipo de seleção, a seleção dos intermediários,
é chamada de seleção estabilizadora, porque vai haver a seleção dos fenótipos intermediários. Observe, gente, que nesse caso a pressão seletiva está nos dois extremos e a seleção está no intermediário. Chegou a hora do print faceiro, hein, gente? Vamos ver agora o terceiro tipo de seleção natural. E para explicar esse terceiro tipo, eu vou usar o mesmo exemplo da população original de roedores, que tem uma ampla distribuição fenotípica em relação à cor da pelagem. Mas nesse caso agora, imagina que o ambiente tem um predador que não consegue detectar a variedade clara nem a variedade mais escura. Ele consegue detectar a variedade intermediária. Então aí a pressão seletiva vai se concentrar nesse fenótipo intermediário, enquanto que os fenótipos extremos vão ser selecionados. Então não esquece, a pressão seletiva vai acontecer nesse daqui, porque esse daqui vai ser eliminado, enquanto que os que sobrevivem são selecionados. Bom, ao longo do tempo, a gente percebe que na população derivada da original, a gente vai ter uma redução dos fenótipos intermediários e uma ampliação dos fenótipos extremos. Bom, nesse caso vai ter uma alteração na distribuição normal, onde vai ocorrer uma ruptura do fenótipo. Ou seja, eu vou ter uma expansão do fenótipo escuro, uma expansão do fenótipo claro e uma redução do fenótipo intermediário. A gente vai dizer que ocorreu aqui uma ruptura do fenótipo. E por causa dessa ruptura no fenótipo, a gente vai chamar esse tipo de seleção disruptiva. Observe que nesse caso a pressão seletiva está no fenótipo intermediário e a seleção está nos dois fenótipos extremos. Para tudo, galerinha, para tudo. Se liga aqui, ó. Esse processo de seleção disruptiva vai dar origem a uma população que antes uniforme passa a ter dois fenótipos bem distintos. Isso acontecendo numa população ancestral A, ao longo de muitas gerações, pode dar origem a uma dicotomia evolutiva. Ou seja, a partir de A, eu vou ter a formação de uma população B diferente de uma população C. Então, isso acontecendo ao longo de muitas gerações pode dar origem a duas espécies diferentes a partir de um mesmo ancestral comum. A gente vai chamar isso de cladogênese evolutiva. Chegou a hora do print faceiro, hein? Chegamos ao fim da aula dos tipos de seleção natural. Eu espero que vocês tenham gostado. Não perde as próximas aulas. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Valeu, galerinha? Um beijo de Barninho e até a próxima.